Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e site MS Wiki. Quem está falando aqui, Marcelo Stripoli. Hoje vamos conversar aqui sobre uma novidade que foi comunicada oficialmente ontem pela Microsoft, que é o lançamento do Windows 365, uma versão de Windows baseada em nuvem. Aí, para quem ainda não está muito familiarizado com o conceito de nuvem, como que é a experiência de acesso em equipamentos de nuvem, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui ao vivo para vocês verem como que funciona esse tipo de acesso e como que provavelmente, tá, será essa solução, esse novo produto da Microsoft, que foi comunicado ontem, dia 14, e será lançado nos Estados Unidos dia 2 de agosto. Ainda, pelo menos até o momento, não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas eu vou passar algumas informações importantes aqui no decorrer do vídeo. Eu abri alguns links aqui no navegador, daqui a pouco eu vou acessar essas páginas aqui. Primeiro eu estou nessa, que é a página oficial do produto, o Windows 365. E aqui você tem uma visão bem básica e resumida do que é o serviço. Aqui tem alguns prints de tela interessante. Então imagina que você vai ter acesso a um portal. Quem é profissional de infraestrutura de TI já está acostumado, né, a ter esse tipo de acesso. Por exemplo, uma máquina virtual dentro do Azure. Né? Quando a gente fala de solução de nuvem, né, no caso do Windows 365, ele pode ser uma máquina virtual dentro do Azure, ou seja, uma máquina dentro de uma nuvem, no caso da Microsoft. Então imagina que você tem um portal, né, onde você vai escolher a capacidade da sua máquina, né, quanto que ela vai ter de CPU, memória e disco. Então você vai ter um catálogo parecido com essa imagem que vocês estão vendo. Então você vai selecionar aquela máquina de acordo com o perfil de atividade e trabalho que você vai usar. Por exemplo, questões gráficas que requer maior processamento, memória, que vai consumir mais recurso, você vai ter a opção de escolher aqui com 8 CPU, com 512 GB de armazenamento, com 32 GB de memória. Então vai ter tipos de máquinas diferentes de acordo com o perfil de trabalho e projeto, certo? Bem parecido com o que a gente já está acostumado a ver no Azure, aqueles perfis de máquinas de acordo exatamente com a carga, né, o workload que ela vai receber. Então a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, que a Microsoft disponibilizou e publicou aqui no site. Aí fala da questão do Windows híbrido, ou seja, vamos imaginar que você tem aí o seu computador. Né? Seu computador é muito lento, tem 1 GB, 2 GB de memória. Então, ele vai ser a ponte para você acessar essa máquina na nuvem. Então, quando a gente usa esse termo híbrido, é justamente porque você está fazendo um acesso da sua máquina física para uma máquina que está na nuvem. E aí você pode sim, por exemplo, ler o disco físico da sua máquina lá nessa máquina virtual. A gente vai fazer essa demonstração aqui ao vivo para vocês entenderem, tá? Então, a vantagem disso, né, de você utilizar o Windows 365, ele já tem todos os requisitos de segurança da nuvem, então você não tem aquela dor de cabeça de se preocupar com questões de segurança, deixar sua máquina compliance, não, ela já vai estar dentro de uma infraestrutura de nuvem da Microsoft que já tem todas as normas de compliance lá configuradas, tá? Então, em termos de segurança, sua máquina vai estar ok, vai ter acesso à internet também. Isso daí a gente também vai mostrar já já. Então aqui você tem alguns detalhes, tem um vídeo aqui, se vocês quiserem ver, né, um vídeo informativo. Tem mais algumas imagens aqui, ó, destacada também, PC na nuvem personalizado, né, a questão dos recursos que você pode escolher, CPU, memória disco, também está aqui especificado. E é bem interessante, tá? Agora vamos olhar no ponto de vista, poxa, mas para mim, por exemplo, usuário doméstico, isso daqui é interessante? Depende, tá? Tudo vai depender da necessidade do que você precisa. Se você, por exemplo, precisa de alguma coisa mais potente,
do que a sua máquina, né, do que o seu equipamento físico te entrega, pode ser uma opção interessante. Pode ser mais barato você utilizar esse serviço do que comprar uma máquina cara. Tá? Tô dando um exemplo. Outro exemplo, né, aí já mais voltado para empresas, que daí eu acho que é uma coisa mais interessante. As empresas elas têm sempre que trocar equipamentos, né? Então passa 3, 4, 5 anos, aquele equipamento já ficou obsoleto e algumas empresas têm a necessidade e a obrigatoriedade de trocar o equipamento. Nesse modelo de computação de nuvem, você também não se preocupa com isso, né? Todos os equipamentos ali que estarão por trás, né, dessa nuvem, que na verdade você tem servidores, máquinas virtuais, só que você vai ter o equipamento físico, tá? E aquele equipamento físico também vai chegar um momento que ele terá que ser trocado. Só que é um pool de servidores, né? Um pool de equipamentos físicos. Então, quando um for trocado, né, o seu equipamento, a sua máquina na nuvem já vai estar rodando numa máquina mais atualizada, mais moderna. Então, para você vai ser transparente. Isso daí é a mesma experiência que a gente tem em máquinas virtuais e serviços dentro do Azure. Bem interessante isso daqui também, tá? Vamos agora para a parte de preços. Aí eu vou para esse artigo aqui do Canaltech, onde fala aqui dos preços. Claro, né? Como é uma coisa nova, a gente tem certeza que, né, nos próximos dias, meses, aí a gente vai ter muita novidade, muita coisa pode mudar. Então aqui, pelo menos, ó, a gente já tem a primeira informação que o valor padrão custará US$ 31, cerca de R$ 160. Isso daí para uma máquina com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Aí fala que isso fará parte da opção Windows 365 Business, projetada para empresas com menos de 300 usuários no total. Bem interessante. Essa solução de computação de nuvem já existe lá no Azure, chamado Azure Virtual Desktop. Tá? Então deve ser o mesmo conceito, né? Se não for exatamente esse serviço que estará rodando por trás desse ambiente aqui. Então imagina que você vai ter esse valor aqui, R$ 160 por mês. Aí você faz vezes 12, vai dar 1.600, R$ 1.920 por ano, né? Então pensa a conta que a gente tem que fazer. R$ 1.920 por ano. Se você comprar um notebook hoje, top de linha, ou um notebook com configurações equivalentes a essa máquina aqui oferecida a esse valor, você vai pagar algo um pouco mais caro hoje, né, com o dólar no valor que está. Só que aí você vai ter que se preocupar com a troca do equipamento. Então pense que daqui a alguns anos, né, o seu hardware já vai estar obsoleto e aí você vai ter aquela preocupação de trocar para manter atualizado. Inclusive, falando aí de Windows 11, né, a gente viu que um dos pré-requisitos é que tenha o TPM 2.0, apesar de existir uma alternativa de rodar ele sem essa necessidade, tá? Mas pode ser uma tendência para os futuros sistemas operacionais. Então, pode chegar algum momento que vai ser exigido um tipo de hardware que não tem no seu equipamento físico. E aí é a vantagem que você tem de usar uma computação em nuvem, que no caso aqui o Windows 365. Descendo aqui, esse artigo até interessante também, tá? Ele mostra aqui uma tela, né, que é uma tela também parecida com o que a gente vê no Azure, aí para quem é profissional de TI, onde eu escolho aqui a quantidade de CPU, memória e armazenamento para montar a minha máquina de acordo com a minha necessidade. Aqui fala também da velocidade de conexão. Olha só que bacana, velocidade de download de 10 GB e upload de 4 GB. Né? Bem bacana também. Então é interessante dar uma lida também aqui nesse artigo. Ele fala dos concorrentes, né, dos serviços da Amazon, da Citrix, que são concorrentes a esse serviço da Microsoft, que tem preços ali equivalentes também, na faixa de 30 a 35 dólares. Está aqui tudo detalhado nesse artigo aí. Bem interessante também, tá, pessoal?
Agora vamos ver como que funciona essa experiência de acesso a um computador baseado em nuvem. Tá? Eu tenho uma máquina virtual que está no Azure. Então eu vou abrir aqui essa página. Aqui vocês estão vendo o portal, meu dashboard aqui do Azure. Aí eu vou aqui do lado esquerdo no menu, Resource Groups. Eu criei um Resource Group aqui chamado Lab Win365. Aqui dentro eu tenho uma máquina virtual. Aqui tem ó, Virtual Machine, tá vendo? Essa máquina aqui está com Windows 10. Cliquei nela. Aí eu tenho aqui o endereço IP público dela. Tá vendo? 52.252.42.178. Agora eu vou mostrar para vocês como será essa experiência de acesso. Tá? Vocês provavelmente terão um portal, né, onde você vai ter a opção de pegar o IP ou de repente um atalho para acessar a máquina remotamente. Ou então algo parecido com isso aqui, ó. Vou abrir aqui o MSTSC, Remote Desktop Connection. Aí eu coloco o endereço IP da minha máquina, que está lá no Azure. Aí aqui eu tenho a opção de Local Resource para... Tá vendo aqui, ó, drivers? Eu coloco os meus discos físicos para serem enxergados lá na máquina virtual. Então, quando eu acessar aquela máquina virtual que está na nuvem, eu vou conseguir enxergar os discos que eu tenho nessa minha máquina física. Então eu consigo baixar uma coisa lá e salvar no meu disco físico, no meu pendrive, no meu HD externo. Tá? Então eu consigo mapear os meus volumes físicos dentro dessa máquina virtual que eu estou acessando. Perfeito? Vou dar um OK aqui. Aqui está o IP da máquina. Vou dar um Connect. Clico em Connect. Você vai ter um usuário e senha para logar, naturalmente. Perfeito, ó. Vai carregar lá a máquina. Ó, tô logado na minha máquina virtual que eu tenho lá dentro do Azure. E aqui eu posso fazer tudo normalmente, tá? Não tem nenhum tipo assim de restrição. Claro, para jogo, talvez você não vai ter aquele desempenho que você teria numa máquina física, tá? Com certeza. Mas aqui, por exemplo, eu tenho o acesso à internet. Eu vou até testar aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo, a minha internet aqui de casa, ela é 300 megas, tá? Mas com certeza a internet daqui dessa máquina que está dentro do Azure, ela deve ser uma internet de 1 GB para cima, tá? Vou fazer um teste aqui de velocidade, ó, só para vocês verem. Ó, já passou de 1 GB aqui. 1 GB de download e se bobear uns 2 GB aí de upload. Olha que legal. O upload fritando também, ó. Isso daí é uma máquina, né, que não é meu computador físico. Isso aqui é uma máquina que está lá no Azure. Olha que legal. Ele fala região aqui, né? A minha máquina está lá nos Estados Unidos, tudo. Então, essa performance aqui que eu vou ter de internet. Aí, se eu olhar aqui no computador, ó, olha que legal. Eu tenho aqui os C2 pontos da máquina. E esses volumes aqui são aqueles volumes que eu comentei com vocês da máquina física. Então, se eu quiser baixar um volume, baixar um arquivo aqui nessa máquina, eu posso pegar esse arquivo depois, copiar em algum volume físico que eu mapeei aqui, ó. Ó, carregando aqui, eu posso vir aqui e copiar o conteúdo. Aí você vai ter que ficar atento no seguinte, tá? Você está fazendo uma movimentação de arquivo da sua máquina na nuvem para a sua máquina física. Aí você vai ter, né, o que você vai ter que levar em consideração? A velocidade da internet da sua máquina que está na nuvem e a velocidade da sua internet. Aí sim faz um impacto aí, tá? Então impacta aí o que você tem de velocidade de internet contratado na sua casa. A mesma coisa
Quando você rodar alguma coisa pesada de gráfico, coisa que vai consumir muita banda, né? Ele também vai precisar de uma internet razoável, dependendo do que você for executar. Então imagina assim, tem uma internet de 1, 2 megas. Você pode ter alguns travamentos dependendo o que você fizer aqui dentro, tá? Uma conexão de 1, 2 megas, você pode sim sentir alguns lag, alguns travamentos aqui dependendo o que você fizer. Então é importante saber disso daí, tá? Essa é a experiência de acessar um equipamento em nuvem. Quero desligar a máquina, quero fazer o logoff. Não muda absolutamente nada. Quero instalar um programa, entrar aqui no site, você vai, baixa o programa que você quiser. Tá? Não tem nenhum tipo de impeditivo, você não faz nada de diferente do que faz no seu computador físico. Tá? Absolutamente nada diferente. Essa máquina aqui, por exemplo, que eu contratei na nuvem para teste, ela tem 16 GB de memória, aqui ó, 16 GB de memória, 8 CPU, com um disco acho que de 128 GB também. E o legal é que vamos supor que você começou um projeto, você dimensionou uma máquina com um recurso específico de CPU, memória e armazenamento e de repente você precisou de mais, né? Então você consegue sim fazer um upgrade de recursos sem impactar os dados que você tem na sua máquina, beleza? Claro, assim, eu estou comentando uma das coisas que são conceituais, né? Coisas conceituais de computação de nuvem. Com certeza, né, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais a fundo esse serviço Windows 365 e a gente vai compartilhar, fazer novos vídeos aí para vocês. Espero que esse vídeo aqui tenha sido bacana, que vocês tenham curtido, que a informação possa ter sido útil. Agradeço aí por vocês participarem, deixe seus comentários, deixe seu like. Quem não for inscrito, chega mais, seja bem-vindo. Em breve eu volto com novos vídeos no canal. Valeu, galera. Obrigado. Cuidem-se.